Você já pensou em transformar uma planta do seu quintal e uma raiz em uma bebida funcional, muito nutritiva, rica em ferro, em cálcio, em fibras que fazem maravilhas pelo seu organismo? E principalmente, é diferente de tudo que você já viu por aí. Então fica com a gente nesse vídeo para ver como fazer essa receita, que é fácil, não é difícil e tem efeitos maravilhosos para construir a nossa saúde do futuro. Nós vamos começar a nossa receita preparando a base dela, que é um leite vegetal. E para fazer esse leite vegetal, nós escolhemos o cará, que é essa raiz aqui. Em algumas partes do Brasil é conhecido também como inhame, né? Aqui no sul e sudeste a gente conhece por cará. O cará é rico em fibras, minerais e é um carboidrato complexo, ou seja, ele vai ter uma absorção lenta no nosso organismo e não vai gerar aquele pico de glicose que a gente sempre precisa evitar. Além disso, ele é rico em uma substância chamada diosgenina, que vem sendo muito estudada por ela ser uma espécie de esteroide das plantas. Ainda não temos estudos conclusivos em humanos, apenas estudos em laboratório, mas os estudos que temos indicam que essa substância tem uma ação preventiva em relação ao câncer e também uma atuação neuroprotetora. Então são benefícios muito interessantes que, se a gente puder trazer para o nosso organismo, é muito benéfico e a gente tem que procurar isso. Então, para fazer o nosso leite vegetal, a gente precisa primeiro lavar bem essa raiz e na sequência nós vamos descascar. Lembra muito uma raiz de mandioca, por exemplo, para quem mandioca, aipim, macaxeira, para quem já conhece, né? E você vai descascar de forma também bem parecida com a que você descasca uma raiz de mandioca. Você vai soltando a casca, solta uma pontinha, né? E ela vai se levantando. Esse aspecto amarronzadinho que vai ficando não é sujeira, tá, pessoal? É porque ele oxida bem rápido. A gente tem que descascar, tirar o que precisar, né? Algum defeitinho que tenha, como aqui, por exemplo. Tirar isso e na sequência a gente já corta e coloca na água. Aqui eu tô cortando em fatias para que fique mais rápido o cozimento. Agora nós vamos levar a cozinhar. Ele precisa cozinhar bem, cozinhar bastante, até que ele fique bem macio, tá? Isso porque o cará contém cristais de oxalato. E esse oxalato, depois de cozido, ele é neutralizado, então a gente pode ingerir sem maiores problemas. Enquanto ele cozinha, que vai ficar um bom tempo cozinhando, nós vamos aproveitar, vamos lá na horta buscar nosso próximo ingrediente, uma folha muito especial que vai enriquecer ainda mais essa nossa receita. E essa folha especial da qual eu estava falando é essa daqui, a nossa Ora Pronobis, que cresce de forma bastante vigorosa, com baraços. O nome científico dela é Pereschia aculeata e é uma planta muito estudada por seus componentes minerais, né? Ela é bem famosa por ter bastante ferro, por ter bastante zinco. Ela é muito famosa por conter bastante proteína na sua composição. Muitos até chamam ela da carne de pobre ou do bife de pobre. E ela também tem ali uma cadeia de aminoácidos muito interessantes compondo essas proteínas. E muitas fibras que são essenciais para a nossa alimentação, certo? E sobre as fibras nós vamos falar um pouquinho mais na hora que estivermos elaborando a receita. Agora vem comigo, vamos fazer a colheita das folhinhas que nós vamos precisar. Aqui, pessoal, eu tenho ramos mais jovens, então folhas jovens, e tá bastante calor aqui hoje, por volta de 35 graus. Então, por conta disso, elas estão murchinhas, tá? Mas em horários mais frescos do dia, elas ficam mais firmes, mais durinhas. Ela tem esses ramos, né, que vão se multiplicando. E aonde tem as folhas, sempre tem também aqui, ó, um espinho. E é um espinhozinho, não é espinho mole não, é um espinho bem duro e pontiagudo. Então, para colher ela, é preciso ter bastante cuidado. E falando especificamente agora do que nós vamos fazer na nossa receita, a forma como nós vamos utilizar ela, a gente não vai aquecer essa receita, certo? Não vamos refogar nem nada parecido. Então, sempre que a gente vai consumir ela crua, de certa forma, nós vamos escolher as folhas mais jovens, tá? Não precisa ser as bem pequenininhas, mas essas que são mais macias, tá? Quando você vai fazer uma receita com ela que envolve cozimento ou refogar, né? Aí você pode escolher as folhas mais durinhas, né? Que já são mais firmes. E
uma tesoura facilita a colheita para a gente não acabar se machucando com os espinhos. Bom, pessoal, estamos de volta aqui na cozinha para a próxima etapa da nossa receita. Já lavei as folhas que eu vou utilizar aqui, tá? Sempre importante a gente higienizar bem. Não precisa estar completamente seca, não tem problema nenhum. Falando de quantidades, o ideal é que nós consumamos de 5 até 10 folhas de Ora Pronobis por pessoa por dia, tá? Isso não precisa ser assim à risca, né? Passar um pouquinho também não tem problema. Mas a gente mais ou menos quando faz a bebida, né? E se a gente não pretende consumir Ora Pronobis nas outras refeições também, nós colocamos 10 folhas para cada um. Então, somos eu e o Bruno que vamos tomar essa bebida funcional. Então, nós utilizamos aqui 20 folhas, tá? Lembrando, folhas novinhas, porque o que a gente vai fazer é consumir a bebida, né? No caso, a Ora Pronobis crua. Então, nós vamos colocar aqui no nosso liquidificador novamente. E agora, eu vou espremer junto um limão. Esse limão, ele é bem importante para evitar que oxide muito rápido, porque a partir do momento que a gente tritura as folhas, elas começam a oxidar bem rapidamente. E eu vou acrescentar também um pouquinho de água filtrada, algo como uma meia xícara, digamos. Apenas o suficiente para ajudar a bater, a triturar essas folhas. Aqui nesse momento, se você quiser, você pode estar agregando também gengibre, também a cúrcuma é interessante agregar, porque eles potencializam o efeito antioxidante dessa receita. E agora nessa etapa da receita nós precisamos coar. Isso porque, como nós falamos, a Ora Pronobis ela tem muitas fibras e nós vamos querer manter nessa receita as fibras solúveis. Essas vão passar pelo coador. Agora, aquelas fibras insolúveis, que é aquela que quando a gente toma dá aquela sensação de, sei lá, uma areia na boca, essas nós vamos extrair com esse coador. E para coar, é importante que você utilize um coador de tecido, tá? Eu recomendo o de voal, como o nosso aqui, porque é um tecido muito bom e muito durável para essas atividades. E ele demora um pouquinho para coar, porque essas fibras insolúveis da Ora Pronobis que eu mencionei para vocês, elas formam uma espécie de um gelzinho. Vocês podem ver que tá correndo mais grosso ali. Uma vez coado, nós vamos voltar esse nosso gel. Acho que vocês conseguem perceber como ele é grosso, viscosinho. Vou acrescentar aqui também o leite de cará que nós tínhamos preparado antes. E agora vou lá no congelador pegar um ingrediente bem especial. O último ingrediente aqui da nossa receita é uma fruta. Nós gostamos de adicionar para dar aquele saborzinho levemente adocicado. E eu tô usando aqui abacaxi, que eu já cortei ele e congelei previamente, todo separadinho assim. Eu gosto de fazer isso pra gente usar em dias como hoje, que são muito quentes. Porque essa bebida vai ficar parecendo uma espécie de frozen, ficar muito gostoso e refrescante para tomar. Não é sempre que a gente usa o abacaxi, tá? A gente pode utilizar aqui nessa receita também. Para essa quantidade, uma maçã pequena ou uma meia maçã se for muito grande. Agora nós vamos bater novamente. Quem gostar da bebida mais líquida, pode agregar um pouquinho mais de água filtrada. Só que eu recomendo vocês baterem primeiro para depois vocês fazerem esse ajuste, se for o caso, tá? Aí você vai ver qual que é a sua preferência. Ó, como ficou a consistência, por isso que eu falo sobre experimentar primeiro qual que é a sua preferência. Ó, estão servidos, vou passar aqui pro Bruno. Ele já vai provando e dando a opinião dele para nós. A textura ficou como uma vitamina de banana, sabe quando o líquido fica grosso? Você faz vitamina de banana, então ficou essa textura, mas está bem gostoso. O gosto do abacaxi sobressaiu um pouco mais, mas dá para sentir também o gosto da Ora Pronobis. Ficou para mim nota 10, gostei. Sim, e para quem tem dúvida às vezes em relação ao cará, né, ele deixa
é um gosto super neutro, ele não tem um gosto forte que sobressaia. Eu acho que se a pessoa quiser uma textura de suco, ela acrescenta um pouco mais de água. Mas nessa textura aqui de vitamina tá ótimo. Isso. Algo que eu tinha esquecido de frisar é que nessa última etapa, depois que a gente acrescenta a fruta, nós não coamos, certo? Sempre que vocês baterem fruta, é essencial que vocês deixem ali as fibras da fruta para que vocês não estejam ingerindo a frutose pura, tá, pessoal? A fruta sempre precisa vir com as fibras junto, ok? Outro fator, sempre que vocês forem fazer, bate e já consome, tá? Porque ela vai oxidar rápido, ela vai ficar numa cor mais marrom, assim, semelhante ao que faz uma vitamina de abacate. Tem que se consumir logo ou congelar, que aí é o que nós vamos fazer aqui com esse restinho. Vai uma dica bônus aí pra vocês. Vocês podem transformar essa receita também em picolés, se vocês tiverem as forminhas, tá? Que eles são pequenos, mas já é um petisquinho interessante. Naquele momento de calor, você ter um picolézinho pra poder aproveitar. Lembrando que o que a gente espera de uma bebida funcional é justamente isso, que além de nutrir, além de matar nossa sede, no caso, ela também contribua para a nossa saúde, para o bom funcionamento do nosso organismo, certo? Não são apenas calorias vazias, são muitos nutrientes que vão construir a nossa saúde do futuro. E falando em construir a nossa saúde do futuro, é importante lembrar que não basta você tomar uma vez e achar que você vai, né, ter todos esses benefícios, você precisa inserir isso na sua alimentação com regularidade. Mas isso não quer dizer que você vai tomar todos os dias, certo? Para uma alimentação ser equilibrada, ser realmente saudável, ela precisa ser bastante variada. Então, digamos que você vai tomar essa bebida 2 a 3 vezes na semana, não mais do que isso, porque nos outros dias você vai estar utilizando outros alimentos. Só para complementar, eu disse que essa bebida a gente precisa fazer e já consumir. Agora, o leite vegetal do cará, não. Ele pode ficar na geladeira 2, 3 dias. Passado isso, ele vai começar a ficar mais escuro. Pode acontecer dele separar um pouquinho aqui, porque a gente utilizou a água para bater. Se acontecer isso, é só vocês, antes de consumirem, dar uma agitada nele, ok? E pode utilizar. Então, espero que vocês tenham gostado dessa bebida que pode contribuir aí para a sua saúde do futuro com efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes, neuroprotetores. Se vocês tiverem outras receitinhas aí interessantes para compartilhar com a gente, deixa nos comentários. Dúvidas também. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito. E a gente aguarda vocês aqui para um próximo vídeo. Tchau, tchau!